Boa noite. Boa noite. Dilma fala pela primeira vez após os protestos e afirma que está aberta ao diálogo com humildade. Ministro da Fazenda, Joaquim Levy, diz que a situação das contas públicas impede novos estímulos econômicos. Na Operação Lava Jato, Renato Duque, ex-diretor da Petrobras, volta a ser preso. E o Ministério Público Federal denuncia Duque e João Vacari Neto, tesoureiro do PT, por corrupção. Confirmada a segunda morte por dengue na cidade de São Paulo. Polícia Federal deflagra a 10ª etapa da operação Lava Jato e prende o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, ligado ao PT. A Polícia Federal informou ter apreendido 131 obras de arte na casa de Duque, no Rio de Janeiro. Ele chegou a ser preso em dezembro, mas foi solto graças a um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal. Na nova ordem de prisão, o juiz Sérgio Moro disse que o Ministério Público descobriu que Duque continuou lavando dinheiro mesmo depois da deflagração da Operação Lava Jato, em março do ano passado. Segundo Moro, o ex-diretor de serviços da Petrobras esvaziou suas contas na Suíça e enviou 20 milhões de euros para contas secretas no Principado de Mônaco. O dinheiro não declarado à Receita Federal acabou bloqueado pelas autoridades do país europeu. Ainda de acordo com o juiz, há indícios de que Renato Duque mantém outras contas nos Estados Unidos e em Hong Kong. O Ministério Público, que solicitou o bloqueio em Mônaco, acredita que Duque transferiu o dinheiro para o Principado e para outros países por receio de que fosse apreendido, como ocorreu com o ex-diretor de refino e abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Além de Duque, foram presos hoje o empresário Adir Assad, investigado sob suspeita de manter empresas laranjas e usá-las para lavar dinheiro, e Lucélio Roberto Góes, filho de Mário Góes, que já está preso em Curitiba e apontado como operador do esquema de corrupção na Petrobras. E agora à tarde, o Ministério Público Federal denunciou 27 pessoas por corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Entre elas está o tesoureiro do PT, João Vacari Neto, e o ex-diretor de serviço da Petrobras, Renato Duque. De acordo com a denúncia, Vacari participava de reuniões com Duque para tratar de pagamentos de propina, que era paga por meio de doações oficiais do PT. Segundo os promotores, os valores chegavam como doação lícita, mas eram oriundos de propina. Foram 24 doações que ultrapassaram 4 milhões de reais. A denúncia envolve desvios de recursos da Petrobras em 4 obras. As das refinarias Presidente Getúlio Vargas e Paulínia e dos gasodutos Pilar e Pojuca e Urucu-Coari. As empresas responsáveis por estas obras são OAS, Mendes Júnior e Cetal. O doleiro Alberto Scheff, o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e Pedro Barusco, que era gerente executivo de serviços e engenharia da companhia, também foram denunciados. Os protestos contra o governo da presidente Dilma Rousseff e a corrupção tomaram as ruas em diversos estados. Em São Paulo, segundo a PM, 1 milhão de pessoas se manifestaram na Avenida Paulista. Para o Datafolha, foram 210 mil. O protesto começou ainda pela manhã em São Paulo. Milhares de pessoas tomaram o vão livre do MASP usando camisetas verdes e amarelas e carregando faixas e bandeiras. Vários carros de som davam o tom do protesto. No auge da manifestação, as estações Trianon-MASP e Consolação do metrô chegaram a ser fechadas por medida de segurança. Segundo o metrô, a cada 2 minutos, 4 mil pessoas desembarcavam na Avenida Paulista. No Rio de Janeiro, segundo a Polícia Militar, 15 mil pessoas participaram do ato contra Dilma na praia de Copacabana. Os organizadores do evento falaram em 100 mil manifestantes. Em Brasília, o protesto tomou a esplanada dos ministérios. Pelo menos 45 mil pessoas, segundo a polícia, participaram do ato carregando cartazes, faixas e entoando palavras de ordem. Os atos que pediam o impeachment da presidente Dilma e o fim da corrupção reuniram 80 mil pessoas no Paraná.
Na capital, Curitiba, os manifestantes fizeram uma passeata que durou cerca de 3 horas. Em todo o estado do Rio Grande do Sul, cerca de 100 mil pessoas foram às ruas. Em Porto Alegre, os manifestantes fizeram uma caminhada pela cidade. Em Florianópolis, capital de Santa Catarina, 30 mil pessoas participaram do ato e manifestaram apoio às investigações da Operação Lava Jato. Outras 24 cidades do estado registraram protestos. Cerca de 25 mil pessoas foram às ruas em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Os manifestantes se concentraram na Praça da Liberdade e depois seguiram para a Praça da Savassi. No Ceará, 20 mil manifestantes se reuniram na capital, Fortaleza. Eles se concentraram na Praça Portugal por volta das 9 da manhã. Na capital baiana, aconteceram 2 atos. O maior, no período da manhã, reuniu manifestantes no Farol da Barra. No total, 11 mil pessoas foram às ruas em Salvador. E agora vamos ao comentário de Bob Fernandes. A enorme multidão na Paulista, com redundância, exibe inúmeros significados e sentimentos. Primeiro, alguns dos sentimentos. Os sentimentos de se opor em São Paulo e Brasil afora para além do governo e crises. O de pertencimento a um momento histórico. A catarse no estado que deu 64,5% dos votos ao candidato da oposição. Isso em meio a uma disputa também entre classes, de parte a parte, recheada de ódios e deboche no antes, durante e no depois. Significados. Nas ruas, os partidos todos estão a reboque de movimentos e forças sociais. O que se pode chamar de líderes estão nas janelas ou nos sofás diante das telas. Salvo uma guinada, manobra agora cheia de riscos e para a qual parecem faltar pontes sólidas, um lado das ruas de março empurra ainda mais o governo para o colo do PMDB. O PMDB tem a vice-presidência da República. O partido comanda Senado, Câmara e CPI da Petrobras. Seus líderes são investigados. Renan e Eduardo Cunha sequestraram a pauta do Congresso. Para salvar o pescoço, entregarão qualquer coisa, o mandato de Dilma, se preciso for. Por isso, a batalha pelos corações e mentes nas ruas. Na confecção desse embrulho, a refrega nos números e repercussões. Na quarta-feira, antecipamos aqui. Para domingo, falam em 100 mil pessoas. Subestimam de propósito porque esperam mais e sabem do impacto que a surpresa, entre aspas, provocará nas manchetes e na repercussão. Na sexta, com 41 mil manifestantes pró-Dilma detectados pelo Instituto Datafolha, na Paulista, a opção por repisar apenas os números da PM de São Paulo, 12 mil manifestantes. Domingo, mesmo depois dos 210 mil apontados pelo Datafolha, a insistência apenas no 1 milhão da mesma PM para embasar repercussão e análises. Esse debate geométrico parece ocioso, mas não é. A escolha é parte do que se move e do processo político. Não basta a multidão nas ruas. Para o antes, o durante e o depois, é preciso manter o controle, a hegemonia na narrativa. Boa noite. Presidente Dilma Rousseff fala pela primeira vez após os protestos de ontem. Ela afirmou que está aberta ao diálogo com humildade. Quando as pessoas se manifestam nas ruas, é obrigação de um governo escutar. Esse momento é um momento que coloca na conjuntura algo que é legítimo, que é a expressão popular através de manifestações. O que é que um governo tem de fazer? O governo tem obrigação de abrir o diálogo. Dialogar, escutar, saber do que se trata. Estou aberta ao diálogo. Nós fizemos todo o possível. Nós colocamos o plano de sustentação do investimento com taxa de juro, em alguns momentos, de 2,5%. Nós desoneramos a folha. No início, a gente só ia desonerar os setores mais afetados,
tá? Pela retração do comércio internacional. Depois, há uma piora da situação, nós aumentamos a desoneração para ver se o pessoal recuperava. Nós fizemos todo um esforço para garantir emprego e renda. Temos clareza de que o processo veio se agravando e veio se agravando. Nós temos de avaliar como é que saímos disso. Como saímos disso? Daí a importância que o governo atribui aos ajustes e às correções. Em qualquer democracia, o diálogo é essencial. Tem regras do jogo e elas têm de ser seguidas. Se você instabiliza um país sempre que lhe interessa, uma hora, essa instabilidade passa a ser algo que ameaça a todos. Eu procurarei ter diálogo com quem seja quem for. É uma atitude de abertura. Agora, eu não estou aqui fazendo nenhuma confissão, não tem aqui nenhum confessionário. Se alguém achar que eu não fui humilde em algum diálogo, me diz qual, e aí eu tomo providência para mudar. Agora, uma conversa geral assim, você não foi humilde, me diz onde, aí tudo bem, quem sabe eu não fui mesmo, aí me diz aonde, eu vou avaliar. Caso contrário, seria um absoluto fingimento da minha parte. A corrupção não nasceu hoje, ela não só é uma senhora bastante idosa nesse país, como ela não poupa ninguém, ela não poupa, pode estar em tudo quanto é área, inclusive no setor privado. Vamos lembrar perfeitamente do que aconteceu na crise de 2008, 2009, quando, pelo menos uma das questões foi fraude bancária. Então, essa questão da corrupção é algo que nós temos de tratar como sendo parte. Mais cedo, o vice-presidente da República, Michel Temer, disse que, ao invés do governo se assustar com os protestos, deve aplaudir a iniciativa popular. Temer falou durante almoço com um grupo de empresários da Firjan, a Federação das Indústrias do Rio. Temer também afirmou que o governo precisa de muita humildade para dialogar com a população e que, às vezes, as manifestações, além de legítimas, são necessárias. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. O Palácio do Planalto está de ressaca. O governo foi submetido a um porre de povo no domingo. Dilma Rousseff não esperava que tanta gente fosse às ruas. O movimento lembrou um pouco junho de 2013, com uma diferença. Dessa vez, as ruas tinham um alvo, e o alvo era Dilma Rousseff. O governo teve, num primeiro momento, uma reação de bêbado, meio errática. A presidente mandou à boca do palco 2 ministros. O ministro Cardoso, da Justiça, disse que Dilma governa para todo mundo e que quer dialogar com todos. E o ministro Rossetto, da Secretaria-Geral da Presidência, disse que quem foi às ruas nesse domingo são basicamente eleitores que já não votaram em Dilma Rousseff no ano passado, eleitores de Aécio Neves. E insinuou que o governo privilegiaria o diálogo com as entidades que organizaram aquela manifestação chapa branca de sexta-feira, entidades como UniMST e CUT. Só nesta segunda-feira, em quase 24 horas de atraso, a presidente reuniu um colegiado maior, não apenas ministros do PT, estava lá o vice-presidente Michel Temer e ministros de outros partidos, PMDB, PSD, PCdoB. Só depois desta reunião é que o governo começou a falar uma palavra linda, singela, que orna, combina muito mais com esse momento. Humildade. Ministros agora falam em humildade e a própria presidente da República fala em humildade. Dilma apareceu no final da tarde dessa segunda-feira, fez um rápido pronunciamento e deu uma entrevista. Veja só, o presidente deu uma entrevista. É um milagre de São Asfalto, o primeiro milagre de São Asfalto. E a presidente disse basicamente 3 coisas. Primeiro, que ela vai mandar ao Congresso um pacote de projetos de lei anticorrupção, coisa que ela vem prometendo desde a eleição, desde a campanha presidencial do ano passado e demora a mandar.
Segundo, ela disse que de fato governa para todo mundo e que quer realmente dialogar com quem estiver à disposição de dialogar com ela. E dialogará, segundo disse, com humildade, mas ela qualificou a humildade, será? Humildade com firmeza, porque a presidente disse que não abre mão de fazer os ajustes na economia. Repórteres perguntaram em duas oportunidades a Dilma Rousseff se ela faz algum tipo de autocrítica, algum tipo de meia-culpa. O presidente enrolou, mas não fez nenhuma autocrítica. Chegou até a ironizar, a certa altura, disse que a imprensa tem uma volúpia de obter dela algum tipo de confissão. Não fez a confissão. O mandato está só no começo, a presidente ainda tem 3 anos e 290 dias de mandato pela frente. É o tempo de que ela dispõe para fazer algum tipo de autocrítica. Não precisa nem pedir perdão, admitir algum tipo de equívoco. Quanto mais cedo fizer, menos dói. Boa noite. Presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, do PMDB, afirma que a corrupção não está no poder legislativo e sim no executivo. É bom deixar isso claro. A corrupção não está no poder legislativo. A corrupção está no poder executivo. Se eventualmente alguém do poder legislativo se aproveitou da situação para dar suporte político em troca de benefícios indevidos, é porque esses benefícios existiram pela falta de governança do Poder Executivo que permitiu que a corrupção avançasse. Eu achei a participação dos ministros um desastre, não é, minha pessoa. Achei que veio 2 ministros, cada um falando uma coisa diferente, com apenas se limitando a dizer que eram os eleitores que não votaram na Presidência da República, que estavam nas ruas, ou seja, quem fala em diálogo e já sectariza quem está nas ruas, não está querendo dialogar. Ministro da Fazenda, Joaquim Levy, diz que situação das contas públicas impede novos estímulos econômicos. Ele falou hoje durante evento na Associação Comercial de São Paulo. Para ele, os ajustes nas contas públicas anunciados pelo governo diante do enfraquecimento da economia nada mais são que uma adaptação a uma nova situação. E se houver coragem, não será difícil executar as novas medidas. O objetivo das medidas é trazer tranquilidade aos negócios. De certo modo, no momento, vai ter ajustes. É inevitável. O mercado mudou. Quem não muda a sua atuação comercial tem problema. O mercado financeiro estima uma queda ainda maior do produto interno bruto neste ano e um crescimento mais intenso da inflação. Segundo o boletim Focus do Banco Central divulgado hoje, a previsão de retração da economia passou de 0,66% para 0,78%. A pesquisa feita com mais de 100 instituições financeiras também prevê uma alta ainda maior da inflação em 2015. A expectativa dos analistas para o IPCA deste ano, que estava em 7,77%, subiu para 7,93%. Foi a 11ª alta seguida na estimativa para a inflação de 2015. E o dólar começa a semana em baixa e encerra a segunda-feira cotado a R$ 3,24. Apesar dessa ligeira queda, a valorização da moeda americana no ano já é de mais de 22%. Mercado imobiliário aposta nos lançamentos de apartamentos pequenos de apenas um dormitório para tentar aumentar as vendas. Dos quase 32 mil imóveis lançados na cidade de São Paulo no ano passado, mais de 8 mil foram de apartamentos deste tipo. Pauline e Samir moram neste apartamento na Vila Madalena há 2 anos. Tudo é bem organizado e o casal conseguiu ocupar praticamente todos os cantinhos do imóvel. Mas isso não foi apenas uma opção. O apartamento não chega a medir 40 metros quadrados. A gente, por enquanto, não precisava de um lugar muito maior. Queria principalmente um lugar que fosse perto do nosso trabalho, numa boa localização, perto do metrô ou de uma linha de ônibus. E então, para a gente, a superfície grande não era muito importante, ficava em segundo plano. Depois, uma outra característica que a gente queria era algo que a gente se sentisse bem dentro. Por isso, qualquer objeto fora do lugar já atrapalha a circulação dentro de casa. O rack, que era todo aberto, que a gente tinha comprado, a gente teve que
pegar depois um marceneiro só para enfiar a gaveta e um baú com rodinha. E é isso, foi se transformando o lugar para a gente se organizar melhor. Pauline é francesa e mostra a adaptação que eles fizeram na área de serviço para guardar os mantimentos. Parece até um quebra-cabeças. Ela explica que a cultura na França é bem diferente do nosso jeito aqui no Brasil e, por isso, já estava acostumada a morar em pequenos espaços. Para mim era muito bom, porque para não sentir aquele... Quando você muda de país para se sentir isolado, tudo isso, o espaço pequeno, ele é justamente mais ninho, assim, que permite mais aconchegante. Ela tem 27 anos e Samir, 29. O casal está dentro do público que procura imóveis cada vez mais compactos. Esses apartamentos hoje exigem bicicletário, exigem Wi-Fi, eles têm outros tipos de necessidade que não são as necessidades do antigo mercado imobiliário. E eu tenho a impressão que essa tendência ela veio para ficar na cidade de São Paulo. Este apartamento, bem no centro de São Paulo, tem 39 metros quadrados. Está dentro da área média de 37 metros quadrados dos apartamentos com um dormitório lançados no ano passado aqui na capital. Um modelo como este sai por R$ 478 mil. E acredite, com 8 passos, você é capaz de atravessar todo o apartamento. É tão pequeno que muita gente pode pensar que, se o apartamento é menor, a construção deve ter utilizado menos material. E com isso, o valor também deveria ser bem pequeno, certo? Como você tem exigência de ter no mínimo uma vaga de garagem, você tem que ter um banheiro, você tem que ter uma cozinha, né? Às vezes até uma área de serviço, essa construção proporcionalmente sai mais cara num apartamento compacto do que num apartamento de 30 metros, do que num apartamento de 50 ou de 70 ou de 90 metros quadrados. O custo de construção por metro quadrado é muito mais caro. No geral, muito mais pontos positivos. A gente gosta muito. A gente gosta muito desse apartamento. Um menino de 11 anos é a segunda pessoa a morrer de dengue aqui na capital paulista. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou hoje a morte do menino que morava no Jardim Ângela, bairro pobre da Zona Sul. A primeira morte por dengue foi no dia 28 de janeiro. Segundo o último balanço, a cidade registrou até quinta-feira passada 1.833 casos de dengue. O número é quase o triplo do registrado no mesmo período do ano passado. O estado de São Paulo tem a marca de quase 95% dos municípios com a doença. Segundo os meteorologistas, deve chover ao longo desta madrugada. A terça-feira também deve ser um dia de chuvas fortes, inclusive sobre os reservatórios, principalmente o Guarapiranga e o Alto Tietê. Vamos aos detalhes da previsão com Mariana Armentano. Esses são os últimos dias de verão e, segundo os meteorologistas, prometem ser bem típicos, com tempo abafado e pancadas de chuva. Para amanhã, a previsão é de um dia com muita nebulosidade e chuvas a qualquer hora. Como as nuvens estarão bem carregadas e o tempo abafado, não dá para descartar o risco de temporais a partir da tarde. A temperatura cai em todas as regiões, inclusive aqui na Grande São Paulo, onde o dia fica até fresquinho. Nessa madrugada, a mínima será de 20 graus e à tarde a máxima não passa dos 26 aqui na capital. Em Bertioga, a máxima chega aos 28, mas a chuva também acontece a qualquer hora do dia. E em Campos do Jordão, o dia será bem friozinho, mínima de 15 e máxima de apenas 20 graus nessa terça-feira. Balanço preliminar das Nações Unidas indica que 24 pessoas morreram na passagem do ciclone Pan pelo arquipélago de Vanuatu. As primeiras equipes de emergência começaram a chegar a Vanuatu. O arquipélago do Pacífico Sul foi arrasado pelo ciclone Pan, o mais forte já registrado na região. A Cruz Vermelha Australiana relata uma completa destruição nas ilhas, incluindo a capital, Port Vila, onde a água subiu até 8 metros. Não há água potável nem eletricidade. O toque de recolher foi imposto das 6 da tarde às 6 da manhã para evitar saques. A seguir, israelenses vão às urnas amanhã para decidir se Benjamin Netanyahu continua no poder. E a volta de Putin. Presidente russo reaparece em público e debocha de rumores sobre a sua saúde. A gente faz tanto sacrifício para acabar com a gordura localizada, mas agora ficou mais fácil.
com Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor é indicado para homens e mulheres e combina creme e cápsulas. O creme elimina a gordura localizada e as cápsulas agem de dentro para fora, destruindo as gorduras mais profundas. Gordura localizada? Tem solução com Imecap Redutor de Medidas. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Libero é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. A gente faz tanto sacrifício para acabar com a gordura localizada, mas agora ficou mais fácil, com Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor é indicado para homens e mulheres e combina creme e cápsulas. O creme elimina a gordura localizada e as cápsulas agem de dentro para fora, destruindo as gorduras mais profundas. Gordura localizada? Tem solução com Imecap Redutor de Medidas. Nesta segunda, Rony Fon vai te fazer companhia no programa que é todo seu. Vou bater um papo com um humorista famoso e sua esposa, Paula Machado, que escreve sobre fitness e bem-estar. Tem ainda o som da cantora baiana Márcia Castro. Tudo isso com o aroma delicioso da gastronomia de Marcos Chineff. Todo seu. Nessa segunda, 10h30 da noite, pode vir que eu tô aqui te esperando, né? Israelenses vão às urnas amanhã para decidir se o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu continua no cargo. Às vésperas da eleição, Netanyahu declarou que, se for reeleito, não haverá Estado palestino. 5.800.000 eleitores vão decidir a composição do novo parlamento de 120 cadeiras. Benjamin Netanyahu, líder do partido de direita, está no poder há quase 10 anos. Em dezembro, sob fortes críticas, ele dissolveu o parlamento e convocou eleições 2 anos antes do final do terceiro mandato. Mas Netanyahu aparece agora em desvantagem nas pesquisas, com apenas 22 cadeiras. 4 a menos que o principal concorrente, líder do Partido Trabalhista, Isaac Herzog. Em Israel, o líder do partido mais votado não é necessariamente convocado para formar um novo governo. O presidente pode chamar o candidato com mais chances de formar uma coligação de apoio, e isso pode levar semanas. O presidente russo Vladimir Putin reaparece em público depois de 10 dias e ironiza rumores. Putin, de 62 anos, sorriu diante das câmeras em sua primeira aparição pública desde o dia 5. Nos últimos dias, ele cancelou a participação em diversos eventos sem explicação oficial. A ausência acabou desencadeando uma série de especulações, como golpe de Estado, doença grave e até o nascimento de um filho com amante na Suíça. Ao lado do presidente do Quirguistão, ele ironizou os boatos, dizendo que a vida seria chata sem fofocas. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com o Rony Fon no Todo Seu. Uma ótima semana para você e até amanhã. Daqui a pouco, 11h30 da noite, Cidade Ocupada debate a questão do lixo em São Paulo. Assista agora, Todo Seu.